Bom, meus queridos, bom dia de novo, muita paz. A gente se alegra pelo convite, se alegra pela oportunidade de estarmos aqui. Luciano queria muito que a gente falasse sobre respeito, mas com todo respeito eu perdi a palestra do respeito. Trouxe uma cópia para ele que eu tinha lá da época de quando a gente fez em Miami, e a gente trouxe então essa palestra Bem-aventurados os pobres de espírito, que na verdade é uma continuidade da palestra inicial que a gente fez sobre o respeito. Então, para começar, a gente trouxe essa imagem e esse pensamento que a gente gosta muito quando a gente pensa nesse tema. Ao invés de querer ser a montanha, seja o vale do universo. Com a ideia de que no momento evolutivo em que nós estamos, a gente tem a tendência de querer ser montanha, tem a tendência de querer ser visto, de querer ser grande, enquanto o vale, na sua profundidade e na sua não visibilidade, digamos assim, relativamente falando, também tem a sua beleza, também tem o seu papel. Então, é um convite a sermos vales. E vamos ver o que isso significa, não é? Então a gente vai recorrer ao capítulo 15, na verdade não é o capítulo Pobres de Espírito, do Evangelho. Lá no item 5, o item intitulado Mandamento Maior. E diz lá que a caridade e a humildade tal um único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho tal da perdição. Então quando nós falamos sobre o respeito, a gente falou sobre o respeito dentro dessa ideia da caridade, né, como uma das manifestações da caridade. E a gente vai falar um pouquinho mais dele. Mas antes de falar do respeito e depois da humildade, a gente sempre gosta de pensar essa ideia da salvação, né? O único caminho da salvação. Então, a ideia da salvação é uma ideia que está presente em diversas filosofias, digamos assim, com diferentes nomes, Nirvana, Moksha, e no Espiritismo é o reino dos céus, né? Dentro do cristianismo é o reino dos céus. E o reino dos céus é esse estado de espírito que a gente busca, né? Um estado de espírito de paz, de consciência tranquila, é o que eu digo. Deitar toda noite, colocar a cabeça no travesseiro, consegue dormir em paz, a consciência está tranquila, né? Então é esse estado permanente de consciência tranquila que é a salvação. A salvação de quem? A salvação de nós mesmos, né? Da nossa própria escuridão, da nossa própria ignorância. Então a salvação é o processo de iluminação, é o que nós estamos buscando. O Evangelho nos diz que duas coisas são essenciais: a caridade, não é? E a humildade. Então quando a gente pensa em caridade, a gente pensa no amor em movimento, em todos os filhos do amor. E a gente só colocou aqui alguns deles: a benevolência, a paciência, a tolerância, a indulgência. E o respeito, quando nós falamos sobre o respeito, foi uma das manifestações da caridade, talvez uma das mais difíceis. Porque, como nós abordamos anteriormente, respeitar é encontrar esse equilíbrio na balança entre os nossos direitos e os nossos deveres. Então, nós somos muito mais experts nos nossos direitos do que nos nossos deveres. A gente fala com facilidade, isso é o meu direito, mas a gente ainda desconhece muito quais são os nossos deveres para com o próximo, sabendo que tudo que é o meu direito também se torna o direito do outro. Então a gente pensa do direito em relação a nós mesmos, mas não necessariamente com relação ao outro. E uma outra ideia importante que a gente abordou dentro da palestra do respeito é que quando nós respeitamos, quando nós amamos, não é? A gente entra num outro nível de vivência com o próximo. E um dos resultados dessa vivência de amor e de respeito é que a gente consegue viver numa sociedade onde a gente passa a competir menos e a gente passa então a colaborar mais uns com os outros. Mas por que é importante falar da humildade dos pobres de espírito? Porque entre a proposta dessa vivência de respeito,
a proposta dessa vivência de não competição e colaboração, existe o orgulho como maior obstáculo. Então, é necessário que a gente entenda o que significa a humildade. Porque a gente fala muito sobre humildade no Centro Espírita, mas o que ela significa, como ela se manifesta, o que é necessário para que a gente consiga a vivência da humildade. Se eu perguntasse a vocês aqui agora, alguém me define humildade? A falta de orgulho não me diz nada. Como é que a humildade se manifesta no nosso dia a dia? Respeitando o próximo, o espaço, o limite do próximo. Respeitando o limite do próximo. O que a gente percebe é que não é tão simples, não é? A gente fala. É uma das recomendações que Jesus nos faz mais repetidamente no curso do seu Evangelho. O Evangelho nos diz que é uma digamos assim, dos requisitos para a conquista dessa paz interna, e a gente mal consegue definir e entender o que significa a vivência da humildade, e ela é imperativa para que a gente consiga viver, ela é chave para essa sociedade de não competição e colaboração. Para que a gente não compita, é importante a gente entender o que é o estado de humildade. E é importante porque a gente está entrando agora nesse momento de regeneração, nessa transição da Terra, onde o grande desafio é a nossa capacidade de convivência. A gente sabe muita coisa, a gente já conquistou muita coisa tecnologicamente, fora de nós, mas a gente não consegue ainda viver uns com os outros de forma pacífica, com respeito, com tranquilidade, evitando conflitos, às vezes por questões minúsculas. A gente torna a nossa vida um inferno. Então, nessa entrada do período de transição agora da Terra, o mais importante, o foco da nossa atenção tem que ser na nossa vida de relação. A capacidade de vivermos uns com os outros, buscando o caminho da caridade e o caminho da humildade. A gente está na bifurcação. Ou a gente pega a mão da humildade, ou a gente vai ficar de fora dessa sociedade transformada. E o próprio Evangelho diz lá que a humildade é uma virtude esquecida entre vós. E sem querer diferir dos espíritos, eu diria desconhecida mesmo. Porque como o orgulho é uma das grandes chagas, a maior chaga da humanidade, é difícil para a gente entender o conceito de humildade. Então, começando pelo próprio Evangelho, ele vai dizer para a gente que a humildade é um ato de submissão a Deus. Então, submissão a Deus é o que Jesus nos ensinou no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Que a gente repete, mas no final do dia e da oração a gente quer mesmo é que a nossa vontade seja feita. Não é verdade? Então, o entendimento dessa vontade de Deus é dizer, apesar de eu querer dessa maneira, eu me submeto à vontade de Deus com toda a dor, com todo o meu ser esperneando por dentro. Mas esse é um ato de reconhecer a superioridade do Pai e de se submeter 100% a esse poder nas nossas vidas, que muitas vezes a gente ainda não faz. Deus prefere um humilde ignorante do que o educado que acredita em si mesmo mais do que em Deus. Um dos perigos, digamos assim, da inteligência sem a moralidade é exatamente essa ilusão que muitas vezes o conhecimento traz de que nós somos superiores porque sabemos alguma coisa. Quando, na verdade, quando a gente olha dentro do próprio Evangelho, a gente vai ver que aqueles que herdam, que atingem o reino dos céus, não são aqueles que sabiam muito. São aqueles que, sabendo ou não sabendo, foram capazes de viver o Evangelho nas suas vidas diárias. Então, muitas vezes, a gente olha as pessoas lá fora que não têm o conhecimento que a gente tem,
irmãos até de outras religiões, e a gente tem a pretensão e a ilusão de que muitas vezes estamos em posição de superioridade porque temos, por exemplo, o conhecimento do Espiritismo. Mas muitas vezes, dentro da visão até limitada do entendimento da vida, são espíritos que já conquistaram um nível de bondade, de desprendimento, de amorosidade que nós ainda não conquistamos. Muitas vezes, dentro do próprio movimento espírita, a gente percebe a rigidez, a gente percebe a dureza ainda dos nossos corações nos conflitos dentro da casa espírita, dentro do movimento espírita, mostrando ainda a nossa incapacidade da vivência do Evangelho e da humildade a se expressar na nossa vida diária. Então, que a gente não se iluda e que, na análise de nós mesmos, a gente perceba o quanto a gente consegue, principalmente na hora dos conflitos, sermos humildes e vivermos o Evangelho. Porque é muito fácil ser espírita falando aqui na frente para vocês, não é? Não é esse o parâmetro, não pode ser esse o parâmetro. E o Evangelho continua dizendo que esse sentimento, então, nivela os homens, dizendo-lhe que são todos irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e o conduz ao bem. É o que a gente estava falando. Quando nós estamos numa posição de humildade, e se a gente pensar naqueles que nós consideramos verdadeiramente humildes, eles nunca, o verdadeiro humilde nunca promove a si mesmo. Ele não fala das suas qualidades. Ele não se expõe, porque ele tem consciência da sua pequenez diante do universo. E ele não tem, mas ele também tem consciência da sua importância, do seu papel. Então ele não se promove, ele continua fazendo o seu trabalho, ele não tem necessidade dessa autopromoção, porque ele se sente internamente em contato com Deus. Quando a gente está desconectado de Deus, quando a gente está desconectado da nossa essência, a gente tem necessidade de buscar esse reconhecimento de fora. Então a gente se promove, a gente se expõe, não é? Para que os outros digam para a gente da nossa própria importância. Mas o humilde, ele está em conexão profunda com o seu ser essencial. Então ele não tem necessidade de aplausos externos. Então é mais ou menos por aí que a coisa vai. E aí é interessante, eu tirei esse caso de O Céu e o Inferno, esse espírito, Six Deniers, que é um espírito feliz. Então, na segunda parte do livro Céu e Inferno, nós temos o testemunho dos espíritos, depois da sua passagem, espíritos felizes, endurecidos, suicidas. Esse é um espírito feliz. E ele diz assim: tive de pagar a dívida humana, meu coração pressentira o futuro do espírito, mas faltava-me a fé. Tive que expiar a indiferença para com o meu Criador, porém sua misericórdia levou-me em conta o bem insignificante que pude fazer, as dores que resignado padeci, apesar dos sofrimentos, e a sua justiça, cuja balança os homens jamais compreenderão, tão benévola e amorosamente pesou o bem que o mal depressa se extinguiu. O que é interessante na fala desse espírito é que esse é um espírito feliz. É um espírito feliz, mas não é um espírito perfeito. É um espírito feliz que, diferente de nós, por exemplo, pressentia o futuro do espírito, mas não acreditava, talvez, com a mesma força da nossa própria crença. Era um espírito a quem ele considerava faltava fé. Mas era um espírito bom. Era um espírito, veja bem, que passou com resignação todos os sofrimentos, sem jamais questionar a justiça de Deus. Então, esse espírito, ele segundo a definição do Evangelho, ele era humilde porque ele aceitava a vontade do Pai. Quantas vezes a gente passa a nossa vida e os nossos dias reclamando das coisas? A gente reclama muito, demais da conta. Então, isso é para mostrar o quê? Que a felicidade na vida futura não é garantida pela nossa presença nas reuniões de domingo no Centro Espírita. É garantida
pela nossa vivência da aceitação da vontade de Deus, pelo bem que a gente faz. Está aí um espírito que nem fé, segundo ele tinha, mas que conquistou uma posição de felicidade. Então isso é importante porque vai dando parâmetros para a gente reais daquilo que importa no final do dia. E nós vamos ver que Jesus, em vários momentos, ele deixou indicações da importância da humildade nesse processo de iluminação. Então vamos ver como é que ele fala. Jesus diz: aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. Em outro momento ele dirá: aquele que quiser tornar-se maior, seja o vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso escravo. E ainda em um outro momento ele diria: quando fordes convidados para as bodas, ide colocar-vos no último lugar. Então veja bem, Jesus nos conclama a sermos pequenos, a sermos servos, escravos, a tomarmos o último lugar. Esse convite parece ir contra a nossa inclinação natural. Porque se nós, e a gente vai falar muito dentro da perspectiva espírita, porque aqui acho que somos todos trabalhadores espíritas. Então, se nós espíritas, não é, fazemos um trabalho e não somos reconhecidos pelo trabalho que nós fazemos, muitas vezes, dentro das nossas próprias casas, a gente se ressente. Porque, na verdade, apesar de já trabalhar para Jesus, nós trabalhamos para nós mesmos em primeiro lugar. Então, esse reconhecimento se torna essencial, mas Jesus está dizendo para a gente: seja o menor de todos. Se ninguém te vê, continua trabalhando assim mesmo. Se as pessoas não reconhecem o teu valor, não reconheceram o meu. Eu que sou o governador da terra vim para servir, vim para ser o servo. Por que vocês esperam ser servidos, reconhecidos, adorados? Não é? Então Jesus nos convida a tomar o último lugar, a trabalharmos silenciosamente, sem esperar o reconhecimento do mundo, porque o que importa o reconhecimento do mundo? Muitas vezes os centros espíritas quebram porque as pessoas querem esse reconhecimento, querem ser ouvidas, querem que as suas opiniões prevaleçam. Mas Jesus diz para a gente: seja o último, trabalha, porque em última instância nós estamos trabalhando para Ele. E a nossa capacidade de silenciar, de sermos humildes, de sermos pequenos, é o que, na verdade, vai garantir o nosso espaço no céu. É o convite que Ele nos faz, que vai contra o nosso instinto, a nossa tendência, que é a tendência, de novo, de sermos valorizados. Mas precisamos ser valorizados porque não nos valorizamos em primeiro lugar. Então, a proposta da humildade é uma proposta onde cada um de nós precisa aprender a se amar, a se valorizar. Porque quando a gente se ama verdadeiramente, quando a gente se valoriza verdadeiramente, a gente consegue ser pequeno. A gente consegue tomar o último lugar, porque a gente já não depende da valorização que vem de fora para dentro. Então, quando alguém me pergunta o que é ser humilde, eu digo que é isso. Ser humilde é esse estado de tal conexão consigo mesmo, com Deus dentro de você. Você chega a um lugar onde você se gosta, onde você se valoriza, onde você reconhece o seu valor, apesar das suas limitações, que não importa mais, você não depende mais dos aplausos de fora para dentro. Você está seguro dentro de si, de tal forma que você consegue tomar o último lugar sem se sentir diminuído. Essa é a vivência da humildade que a gente está buscando. O Alírio de Cerqueira Filho, ele faz uma análise, né, da questão da humildade, e ele coloca para a gente, então, em termos psicológicos, ele vai abordar a questão do psiquismo humano. E ele fala que o ser humano, então, é constituído de duas partes, que é o self e o ego. E ele define o ego como fruto da imperfeição e da ignorância. A gente fala muito de ego hoje em dia,
e sempre tem uma conotação muito negativa. Mas, na verdade, o ego, ele é neutro, ele é filho do processo evolutivo, como diz ele, fruto da imperfeição e da ignorância. Então, nós somos seres, né, recém-saídos do primitivismo, essa que é a verdade. E o que nos faz, o que caracteriza o ser primitivo é o instinto, é a vida instintiva. Na vida instintiva, sem moralidade, o que prevalece é a sobrevivência. Então, o instinto é o que garante que nós vamos sobreviver. O instinto, ele não conhece o certo e o errado. Ele só conhece isso. Eu vou sobreviver. Custe o que custar. Então, eu me defendo, eu defendo a minha família, o meu clã, a minha sociedade, as minhas ideias. E não importa nada mais. Então, essa é a nossa origem. Necessária, o instinto é necessário para que a gente pudesse sobreviver. Só que a gente continua vivendo como uns animaizinhos, tentando se proteger e sobreviver numa sociedade de competição e não de colaboração. Aí volta a questão do respeito. Para a gente poder colaborar, é preciso que a gente seja humilde. Se nós estivermos nessa posição primitiva e instintiva, sem a moralidade a guiar, a podar o nosso instinto, vamos continuar competindo, tentando sobreviver. A minha opinião, a minha ideia, a minha maneira de ser e a minha maneira de fazer, no fim do dia tem que prevalecer. Então o ego é isso, é essa camada de ignorância que envolve o ser essencial, que é o ser divino em nós. E aí é o que ele fala, que a gente colocou aqui. Quando o princípio inteligente inicia o seu estágio no reino nominal, traz como herança toda uma carga de energias instintivas relacionadas à sua sobrevivência, que culminarão na formação do ego do ser humano. Então segundo Joana de Ângeles, a herança do primarismo animal a ser direcionado. Então é uma herança, né? O ego é uma herança. Não é uma coisa ruim, é um processo natural. Agora, nesse estágio em que nós estamos, é preciso que a gente comece a dar uma direção para ele. E o Alírio, interpretando Joana, diz, é a ignorância a ser transformada no que somos. Então, o processo de iluminação é o processo da transformação do ego. Está me faltando uma outra palavra que eu quero falar. Não vai vir agora. Transformação do ego naquilo que nós somos, que é o ser essencial. Então, começamos como a nossa jornada como espíritos ignorantes. Temos essa capacidade de nos tornarmos perfeitos, não é? E a nós é dado o livre-arbítrio. E aí, nessa jornada da ignorância à iluminação, a gente vai fazendo o exercício das escolhas de acordo com as nossas possibilidades. E o problema com o ego não é a existência dele em si, é o fato de que nessa jornada nós vamos alimentando as negatividades do ego. Então vamos entender um pouquinho do ego, porque entendendo o ego, talvez a gente consiga chegar à posição da humildade. Então agora a gente vai parar um pouquinho e vai focar na questão do ego. Quais são as negatividades do ego, né? São todos esses sentimentos que a gente nutre no curso, tem nutrido no curso das nossas existências. Ódio, egoísmo, orgulho, raiva, ressentimento, depressão, ansiedade, violência, medo, ciúme, são as negatividades do ego. Então a gente nutre muito destes sentimentos, ainda vivencia muito desses sentimentos. E o ego vai se manifestar na nossa vida de que forma? O ser egóico, ele leva tudo para o pessoal. Então, se o Júnior chegar para mim e falar qualquer bobagem para mim, eu vou me sentir ofendida. O meu ego vai se sentir ofendido. Mas se eu sou um ser humilde, conectado, se eu estou em paz, o que acontece? Quando ele fala uma bobagem para mim, eu tenho consciência plena de que o problema é dele, não é meu. Então, aquilo não me perturba, porque eu estou conectada. E quando a gente está conectado com o ser essencial, com Deus, a gente percebe que aquele que agride
é alguém que está precisando de ajuda, e não da minha raiva, e não do meu ressentimento. Mas se a gente reage, se a gente leva para o pessoal, então tocou no nosso ego, né? Tem aquela ferida aberta, tem aquele nervo exposto que o outro atingiu em nós. Então, o ego se manifesta como? Toda vez que a gente leva alguma coisa para o pessoal, toda vez que a gente xinga, que a gente julga, que a gente reclama, o julgamento, toda vez que a gente julga, imediatamente a gente separa. Se eu olho para uma situação e eu julgo aquela situação, imediatamente o que eu estou falando é o seguinte: você é diferente de mim. O julgamento separa, o julgamento ele diminui o outro para que a gente cresça. Todo julgamento faz isso. Então, é uma manifestação do ego. A reclamação é uma manifestação do ego que não aceita, não é? A vontade de Deus, as reações, a necessidade de estar sempre certo. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, aí são só uns exemplos de como que o ego se manifesta na nossa vida. Ou seja, se manifesta bastante, né? Se a gente for olhar essas reações, elas estão bem presentes no nosso dia a dia. E as personalidades do ego? Puritanismo, o perfeccionismo, o Marte, a piedade, o eufórico, são todas manifestações do ego. Não dá para falar de todas, mas vamos pegar, por exemplo, o perfeccionista. Porque muita gente é perfeccionista. Eu sou perfeccionista. Já fui mais. Estou tentando ser menos. Mas o perfeccionista, então, é aquele sujeito que quer ser perfeito, quer fazer tudo com perfeição. E não aceita e sofre miseravelmente. Por quê? Porque quando Deus nos criou, Ele nos criou para nos tornarmos perfeitos. E esse nos tornarmos perfeitos é uma jornada, é um processo. O ser humilde aceita a sua própria humanidade. E se nós aceitarmos a nossa própria humanidade, a nossa falibilidade, toda vez que alguma coisa não sair perfeito, a gente não vai sofrer. Mas o que acontece? Se algo não sai perfeito, a gente se preocupa como é que os outros estão nos percebendo, porque nós gostaríamos que o outro pensasse que nós somos perfeitos. Entende? Então, o perfeccionista, ele é rígido, ele sofre imensamente. Agora, com a chegada das crianças, tudo está menos perfeito na minha vida. Não é? Eu falei para o Luciano, antes do curso de passes eu preciso sentar por 45 minutos, que eu ainda tenho que editar algumas coisas. Porque já não dá mais tempo de fazer as coisas com tanta calma, com tanta antecedência. Então, nada mais sai tão perfeito. Está sendo ótimo, porque, na verdade, é um exercício de humildade da gente perceber que não dá para fazer tudo, não dá para sair tudo. E a gente precisa ter essa flexibilidade, esse jogo de cintura, para não sofrer tanto e para também não exigir dos outros a mesma coisa. Porque quando a gente exige o perfeccionismo do outro, quer dizer que a gente não está aceitando em nós mesmos a nossa própria humanidade, as nossas próprias limitações, não é? Então, aí, o puritano é mais ou menos a mesma coisa, é alguém que se defende contra a sua própria sombra. Então, nessa incapacidade de abraçar a nossa própria sombra, de reconhecer as nossas próprias imperfeições, você vai ao extremo. Mas não é um extremo sólido, é um extremo de defesa, porque a solidez está na flexibilidade, está no meio termo, nunca nos extremos. Os prazeres do ego. O ego se compraz nas coisas do mundo, não é? Não que a gente não vá comer, mas quando a gente usa, por exemplo, a comida para saciar para acalmar a nossa ansiedade. A ansiedade está sendo manifestada por um ego ainda desconectado de um senso de fé mais profunda. Também o sexo, as drogas, a maledicência. O ego adora falar mal dos outros. Adora, é um prazer. E quem não sente prazer em sentar numa festa, ou talvez na hora do café no trabalho, junto com os colegas de trabalho, e falar mal de alguém? A gente gosta de fazer isso. Gosta. Sentar, não, menos ele. Mas as pessoas, se a gente prestar atenção, será que a gente consegue passar um dia, 24 horas, sem falar mal de alguém? De qualquer pessoa.
Porque se não for de um colega de trabalho, é de um familiar, se não for de um familiar, é do político. A gente está sempre diminuindo alguém. Sempre. De novo, a gente diminui para que a gente se sinta melhor. Quando você fala mal de alguém, imediatamente, a sensação que você ganha desse falar mal é de que você é bom. Então, de novo, é o ego se manifestando. Agora, essa convivência egóica, ela cansa. Ela cansa, porque ela não preenche. Então, todas essas coisas que a gente está falando, o que acontece? Vai dando um vazio na gente. Vai dando um cansaço, tira as nossas energias. Porque se a gente passa o tempo na maledicência, se a gente passa o tempo buscando nessa adoração externa, vejamos bem, quando a gente espera que o mundo preencha o nosso vazio de afetividade, por exemplo, é doloroso. Porque as pessoas são falíveis, elas vão nos frustrar. Ninguém vai preencher a falta de amor que tem que vir da gente mesmo. Então é como se a gente tivesse com muita sede de amor e a gente fosse beber da água do mar. Quanto mais a gente bebe, mais a gente quer, porque mais sede de amor a gente tem. Então vai dando um cansaço, vai dando uma sede que chega uma hora, a gente tem que mudar o rumo e buscar essa fonte de amor dentro da gente mesmo, que é de novo que vai garantir a gente a vivência da humildade. Então cansa, perda da vitalidade, é a vivência egóica. Parou. Então, voltando entendo agora numa outra parte da nossa conversa, então, o conceito é a ignorância ser transformada do que somos. Então, como nós vamos transformar? Eu sempre gosto, quando a gente reflete sobre algum tema, de trazer algumas coisas concretas e palpáveis, porque senão vocês vão sair daqui com uma retórica filosófica que não vai chegar em lugar nenhum. Então, vamos pensar o que a gente pode fazer para ganhar, para conquistar essa posição de mais humildade nas nossas vidas. Qual é o processo? Então, eu escolhi 3 etapas. 3 etapas. Uma etapa é sempre a consciência, não é? É a gente entender o porquê que a gente deve fazer o processo. É o entendimento racional. A prática e a questão da aceitação, porque ela vai de encontro à definição dada pelos espíritos. Vou esperar o Luciano trocar a bateria ali. Passa lá então para mim. Pode passar para lá. Então, vamos começar com a consciência. A consciência é isso. É a gente buscar um entendimento do que isso significa. Então, é o estudo em si. A gente mergulha no Evangelho e o que a gente encontra? Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Gente, essa expressão do Evangelho é fortíssima. É fortíssima. Então, muitas vezes, a gente se adorna de falsas virtudes. É que nem usar bijuteria barata, não é verdade? Para mostrar, entendeu? Como se a gente tivesse ouro, não é? E muitas vezes a gente se adorna dessas coisas, mas, na verdade, elas não refletem as nossas virtudes. Próximo, por favor. Todos os seres humanos são iguais na escala divina e somente suas virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos têm uma mesma essência e todos os corpos são feitos de uma mesma substância. Títulos, nomes, posições, riqueza, tudo fica no túmulo. A caridade e a humildade são os títulos de nobreza dos espíritos. Então, mais uma vez, é a gente ler e procurar entender e procurar vivenciar. Quando o Evangelho nos diz que todos os seres humanos são iguais na escala divina, muitas vezes esse não é o nosso sentimento. Se nós vemos na rua uma pessoa bêbada, a primeira coisa que a gente faz é julgar. Olha só, não está trabalhando.
ou que seja, quando esse pensamento vem na nossa cabeça, a gente já separou. A gente já separou. Se a gente olhar para o bêbado e falar assim, Senhor, tem piedade desse meu irmão. Nesse momento, tem piedade desse meu irmão, você está reconhecendo nele um irmão. Mas quando você fala, olha esse bêbado imundo, sujo, então você está desqualificando o ser, está desqualificando o espírito, está separando. Quando a gente olha, às vezes, irmãos de outras religiões, às vezes, os judeus andando nos sábados, será que a gente sente que aquela pessoa com uma filosofia, crenças tão diferentes das nossas é verdadeiramente nosso irmão? Será que a gente sente igual? Mas é isso que o Evangelho nos convida a fazer. Porque somos espíritos em experiências diferentes, em momentos diferentes, mas somos irmãos. Então é buscar esse sentimento de irmandade em toda e qualquer pessoa que a gente vê, qualquer que seja a posição dela. Então essa é consciência, é buscar o estudo, o entendimento e a vivência dos conceitos. A prática. Agora a gente vai sair um pouquinho da filosofia. No livro A New Earth, by Eckhart Tolle, é um dos livros que eu mais gosto. É um livro absolutamente fantástico, ele existe em português também. Há um exercício que se chama permitir a diminuição do ego. Então ele diz pra gente o seguinte, que o ego, ele vive em estado de vigilância contra qualquer tentativa de diminuição do mesmo. Então o nosso ego está sempre atento. Sempre que tentam diminuí-lo, ele parte para o ataque. E ele fala de uma coisa chamada mecanismos automáticos de reparação do ego. Então é assim, o Luciano fez uma crítica. Aí, quando a gente ouve a crítica geralmente é interpretada emocionalmente dessa forma: você não é tão bom quanto pensa. Quando a gente escuta você não é tão bom quanto você pensa, a gente diminui. A gente se sente pequenininho. Aí o que acontece? A gente tem um ataque de raiva. Por quê? Porque quando a gente tem raiva, a raiva, ela incha o ego. Aquele sentimento de diminuição, agora você é um gigante cheio de raiva. Você se sente grande de novo. Então, a defesa própria, a justificativa. Você fez alguma coisa de errado, aí alguém aponta aquilo para você. Aí você começa a se justificar como um louco. O que aconteceu nesse momento? Você se sentiu diminuído, às vezes, por um fato que é até verdade, não é? Mas é da nossa fragilidade, a gente tem dificuldade de escutar, às vezes até a própria verdade, a gente se sente diminuído, aí a gente começa a se justificar, uma justificativa atrás da outra. O que a gente está tentando fazer? Reparar o nosso ego. São os mecanismos de reparação. Acusação, defesa própria, raiva, mecanismos automáticos de reparação do ego. Então a prática é a seguinte: quando nós escutarmos uma crítica, uma acusação ou uma injustiça, justa ou não, certo? E a gente se sentir diminuindo assim, então o que ele diz pra gente? Tente não restaurar o ego. O que isso significa? Tolere. Você está se sentindo diminuído, pequenininho? Está com vontade de ter uma reação? Não faz nada. Não faz nada. Permita-se sentir diminuído. E aí preste atenção no que está acontecendo dentro de você. Não vai ser nada bom. Vai ser uma sensação horrível. Mas aguenta. Fica com ela um pouquinho. Depois, você presta atenção no espaço interno que se cria dentro de você, onde uma nova vida vai começar a se manifestar. E perceba que, em verdade, você não diminuiu, você cresceu. Porque você superou a sua necessidade de restaurar o seu próprio ego. Você acaba, segundo ele, de se desidentificar com a forma, matérias, ilusões, defesas e medos. Sinta, então, o ser essencial crescendo dentro de você. Então, o processo de transformação do ego em ser essencial é isso. É permitir que esse ego já não se manifeste, não seja restaurado, para que o Deus em você possa começar a se expandir. É preciso criar espaço para que ele se manifeste, para que ele cresça. E isso, meus queridos, é o que Jesus quis dizer com bem-aventurados os pobres de espírito.
Os pobres de espírito são aqueles que já não têm necessidade de se identificar com as coisas do mundo e abrem espaço para que a humildade, para que Deus se manifeste dentro de nós. Então, outro exemplo prático, quando nós estamos dirigindo, não é? Que a gente sempre fala, sempre ouve nas palestras espíritas, eu estou até enjoada desse exemplo, mas, como ele é sempre falado, vamos trazê-lo para esse contexto. Se nós estamos dirigindo e alguém corta, faz qualquer coisa com a gente no trânsito, se a gente abaixa a janela, é um mecanismo automático de reparação no nosso ego. Por quê? Nós nos sentimos desrespeitados, não é? E aí fica a pergunta, mas por que nos sentimos desrespeitados? Não é? Podíamos dizer, coitado, ainda não percebe a importância de respeitar o outro. Mas nós nos sentimos desrespeitados, o nosso ego se sente diminuído. Quando a gente abaixa a janela, o ego cresce de novo. É a reação, a gente está se sentindo grande de novo. Então, no trânsito significa, se alguém nos cortou, se alguém nos desrespeitou, não faz nada, continua dirigindo. E cria esse espaço interno onde você vai perceber a superação de você mesmo e o espaço para o divino ser criado. Outras práticas diárias que a gente recomenda. Evite se mostrar, aparecer, buscar atenção, causar impressões nas pessoas. Experimenta uma vez ou outra não falar o que você pensa. A gente sempre tem o que dizer. Experimenta ficar quieto, vê se você consegue não dar a sua opinião e deixar que a opinião dos outros prevaleça. Experimenta não estar certo, deixa para lá em um determinado momento. Sai do Facebook um pouquinho. Eu não consigo ainda. Todo mundo sabe que eu sou completamente, como é que fala? Viciada em Facebook. O Facebook não é uma ferramenta ruim, porque permite a conexão, mas muitas vezes é uma vitrine do ego. Sem dúvida nenhuma, onde a gente se mostra, onde a gente quer o feedback das pessoas, a gente está buscando a adoração, ser visto, não é verdade? Então eu coloquei isso aí para mim mesma. E aí veja como você se sente. Eu falei para mim mesmo, vou passar uma semana fora do Facebook, quase que tive que tomar umas pílulas calmantes, não é verdade? Porque fiquei assim, então não deu certo. Mas são coisas pequeninas, são práticas pequeninas que a gente vai tomando consciência de como esse ego está se manifestando para que devagarinho a gente vai, então, trabalhando nele. E a última parte é a aceitação. Então aqui a gente sai dessa parte um pouco mais engraçada e entra numa parte mais séria, não é? Voltando lá à definição inicial dos espíritos, da aceitação da vontade de Deus. Então esse é um outro nível da humildade. Então vamos ver aqui alguns exemplos que o próprio Evangelho nos traz dentro desse capítulo. De uma pessoa em estado de miséria. O Espírito diz assim, falando da criatura, pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguirdes um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti, como és nobre, santa e grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres e oprimidos que nele confiam, Deus concede o reino dos céus. Então o Espírito olhando uma pobre mãe, não é? Se humilhando, buscando um pedaço de pão, e o Espírito diz que aquela mulher é nobre. Esse Espírito, um Espírito que ditou o Evangelho segundo o Espírito, se curva diante dela. Uma pessoa que aceita. Então, muitas vezes, de novo, nosso olhar míope espiritual, a gente muitas vezes se acha grande e não vê a grandiosidade em espíritos, muitas vezes, que, ao nosso ver, são pobres criaturas. Um caso de pobreza. E tu, minha jovem, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Que seus olhos se voltem piedosos e serenos para Deus, Ele dá alimento aos passarinhos. O ruído das festas, dos prazeres do mundo faz bater seu coração. Também desejavas adornar de flores os teus cabelos e misturar-te aos venturosos da terra. Ó, cala-te, criança,
Se soubesses quantas lágrimas e dores indescritíveis se ocultam sob esses vestidos bordados, quantos soluços são abafados pelo ruído dessa orquestra feliz, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. E na questão das injustiças, os Espíritos nos dizem: todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes com a falta de vossos irmãos, refletindo se vós mesmos não vos achais isentos de culpas. Isso é caridade e também humildade. Se sofreis pelas calúnias, curvai a cabeça sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se a vossa conduta é pura, Deus não vos pode recompensar por isso? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Então, talvez nenhum de nós aqui se identifique com as vivências da pobreza e da miséria, mas muitas vezes nas nossas vidas nós nos sentimos injustiçados pela sociedade, pelos nossos próprios companheiros de trabalho, dentro do próprio movimento, somos injustiçados. E o Evangelho nos diz o quê? Para a gente reclamar, para a gente acusar, para a gente brigar, vociferar, apontar o dedo? Não, o Evangelho diz: curvai a cabeça, abaixa a tua cabeça, fica quieto, silencia. Essa posição de humildade, porque o teu compromisso não é com o outro, é com Deus. Faz a tua parte, seja humilde. Então a nossa melhor defesa contra todas as injustiças é a oração e o silêncio. Num gesto de humildade, porque qualquer coisa que não seja oração e silêncio é mecanismo de reparação do ego, causando mais sofrimento e dúvida nas nossas vidas. E a gente finaliza então com mais um relato de um espírito feliz, nesse convite para nós destruirmos pouco a pouco esses altares erigidos pelo nosso orgulho dentro de nós. Então ele nos diz: foi na firmeza das minhas resoluções que escudei a resignação a fim de sofrer sem me queixar. Hoje abençoo essas provações, pois a elas devo o ter rompido com o passado. Simples recordação que agora me permite contemplar com legítima alegria o caminho percorrido. Ó vós que me fizestes padecer na terra, que fostes cruéis, malévolos para comigo, que me humilhaste e afligiste, vós cuja má-fé tantas vezes me acarretou duras privações. Não somente eu vos perdoo, mas até vos agradeço. Pudessem os homens compreender a vida futura, e que força, que coragem esta convicção não lhes daria na adversidade. Quem deixaria então na terra de prover e assegurar-se da felicidade que Deus reserva aos filhos dóceis e submissos? Então esse é um espírito que passou por uma vida de humilhações, com lutas em torno de questões de pessoas que não o entendiam, que o injustiçaram, que o acusaram de coisas que não eram verdades, não é? E a posição do espírito feliz, que passa pela terra sem acusar, sem diminuir, não é? Sem revidar, sem retribuir, mas aceitando. Agora ele desfruta de tal felicidade, tal paz de consciência, que ele olha para aqueles que eram inicialmente os adversários como instrumentos da sua própria elevação. Não só ele perdoa, mas ele os bendiz, dizendo: eu vos agradeço por terem sido, os testes pelos quais eu pude passar. Então é isso, meus queridos. A gente encerra com esse convite. Não é um processo fácil. E a gente tem que ter consciência disso e tem que ter compaixão conosco mesmos, porque estamos, como vimos, ainda muito no início da nossa caminhada. Mas acho que já chegou um momento em que, se não pudermos transformar completamente, é preciso que estejamos vigilantes. Quando Jesus disse vigiai e orai, o vigiar é vigiar a quem? Não é vigiar o próximo, é vigiar a gente mesmo, não é? É vigiar através do entendimento e da consciência, buscar vigiar e perceber o quanto esse ego ainda
prevalece nas nossas vidas, entendendo que muitas vezes não, que sempre, a manifestação do ego não é porque nós somos ruins. A pessoa que a gente vê com uma soberba, com uma posição de muito orgulho, não é alguém ruim, é alguém inseguro, é alguém frágil na sua conexão com Deus, é alguém que se reveste de uma armadura que aos nossos olhos qual é a palavra em português? Aos nossos olhos é aquela coisa arrogante, não é? Mas o arrogante é um ser frágil. E nós também temos as nossas armaduras, o nosso ego se manifestando nas nossas vidas. Então, com a mesma compaixão que a gente deve olhar para dentro da gente e dizer, mas por que eu preciso dessa posição ainda? O que está faltando? O que eu estou buscando? Não é? A gente olha para o outro com a mesma compaixão. E nesse exercício de compaixão e de perceber mutuamente a nossa própria fragilidade, a gente vai devagarinho derrubando esses altares que o orgulho construiu e conectando com Deus dentro de nós, vivenciando a humildade e atingindo, como nós falamos no início, a capacidade de vivermos uns com os outros de uma forma mais serena e feliz. Muita paz.